Fala aí, tudo bem? Davi Luna aqui do blog Mundo dos Concursos. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura do Decreto-Lei número 220. No vídeo anterior eu acabei comendo o artigo 32 e esqueci de ler o artigo 32. Então vamos começar por ele. Artigo 32. O direito de requerer prescreverá em 5 anos quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e quanto às questões que envolvem direitos patrimoniais. Inciso 2. Em 120 dias nos demais casos, ressalvados os previstos em leis especiais. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição contar-se-á da data da ciência do interessado, a qual se presumirá da publicação do ato. Parágrafo 2º. Não correrá a prescrição enquanto o processo estiver em estudo. Parágrafo 3º. O recurso interrompe a prescrição até 2 vezes. Título 3. Da Previdência e da Assistência. Artigo 33. O Poder Executivo disciplinará a previdência e a assistência ao funcionário e à sua família, compreendendo: inciso 1, salário-família; inciso 2, auxílio-doença; inciso 3, assistência médica, farmacêutica, dentária e hospitalar; inciso 4, financiamento imobiliário; inciso 5, auxílio-moradia; inciso 6, auxílio para a educação dos dependentes; inciso 7, tratamento por acidente em serviço, doença profissional ou internação compulsória para tratamento psiquiátrico. Inciso 8, auxílio funeral com base no vencimento, remuneração ou provento. Inciso 9, pensão em caso de morte por acidente em serviço ou doença profissional. Inciso 10, plano de seguro compulsório para complementação de proventos e pensões. Parágrafo único. A família do funcionário constitui-se dos dependentes que, necessária e comprovadamente, vivam às suas expensas. Título 4. Da acumulação. Artigo 34. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto o de: inciso 1, um cargo de juiz com outro de professor; inciso 2, 2 cargos de professor; inciso 3, um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou, inciso 4, 2 cargos privativos de médico. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. O regime de acumulação abrange cargos e empregos da União, dos territórios, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das autarquias, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Parágrafo 3º. Não se compreende na proibição de acumular, nem esta sujeita a qualquer limite à percepção: 1. Conjunta de pensões civis ou militares; 2. De pensões com vencimento, remuneração ou salário; 3. De pensão com proventos de disponibilidade, aposentadoria, jubilação ou reforma; 4. De proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis; e 5. De proventos com vencimento ou remuneração, nos casos de acumulação legal. Artigo 35. O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, com direito à remuneração, nem exercer mais de uma função gratificada. Artigo 36. Poderá o aposentado, sem prejuízo dos proventos, desempenhar mandato eletivo, exercer cargo ou função de confiança, ou ser contratado para prestar serviços técnicos ou especializados, bem como participar de órgão de deliberação coletiva. Artigo 37. Considerada ilegítima pelo órgão competente a acumulação informada oportunamente pelo funcionário, será este obrigado a optar por um dos cargos. Parágrafo único. O funcionário que não houver informado oportunamente a acumulação considerada ilegítima, quando conhecido pela administração, sujeitar-se-á a inquérito administrativo, após o qual, se apurada a má-fé, perderá os cargos envolvidos na situação cumulativa ou sofrerá a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, obrigando-se ainda a restituir o que tiver perdido indevidamente. Capítulo 1. Infração disciplinar. Artigo 38. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Artigo 39. São deveres do funcionário: inciso 1, assiduidade; inciso 2, pontualidade; inciso 3, urbanidade; inciso 4, discrição;
Inciso 5. Boa conduta. Inciso 6. Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Inciso 7. Observância das normas legais e regulamentares. Inciso 8. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 9. Levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ou função. Inciso 10. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Inciso 11. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, sua declaração de família. Inciso 12. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e à expedição de certidões para a defesa de direito. Inciso 3. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Inciso 14. Submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa. Capítulo 3. Das proibições. Artigo 40. Ao funcionário é proibido: Inciso 1. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Inciso 2. Retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão estadual com o fim de criar direito ou obrigação, ou alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade. Inciso 3. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 4. Cogitar ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. Inciso 5. Participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade. 1. Contratante, permissionária ou concessionária de serviço público. 2. Fornecedores de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual. 3. De consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos. Inciso 6. Praticar a usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público. 7. Pleitear como procurador ou intermediário junto aos órgãos estaduais, salvo quando se tratar de percepção do vencimento, remuneração, provento ou vantagem de parente, consanguíneo ou afim até o 2º grau civil. Inciso 8. Exigir, solicitar ou receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função, ou aceitar promessa de tais vantagens. Inciso 9. Revelar fato ou de natureza sigilosa, de que tenha ciência em razão do cargo ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Inciso 10. Cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Inciso 11. Dedicar-se nos locais e horas de trabalho a palestras, leituras ou qualquer outras atividades estranhas ao serviço, inclusive ao trato de interesses de natureza particular. 12. Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. Inciso 13. Empregar material ou quaisquer bens do Estado em serviço particular. Inciso 14. Retirar objetos de órgãos estaduais, salvo quando autorizado por escrito pela autoridade competente. Inciso 15. Fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira. Inciso 16. Deixar de prestar declaração em inquérito administrativo quando regularmente intimado. Inciso 17. Exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a exercê-los sabendo-o indevidamente. Capítulo 5. Da responsabilidade. Artigo 41. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Artigo 42. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo da fazenda estadual ou de terceiros.
Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 22, o prejuízo causado à Fazenda Estadual no que exceder os limites da fiança poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração à falta de outros bens que respondam pela indenização. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Artigo 43. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Artigo 44. A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função, ou fora dele, quando comprometedores da dignidade e do decoro da função pública. Artigo 45. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. E chegamos ao final da leitura do Decreto-Lei número 220 de 75, pelo menos desta parte. Vou dividir aqui a narração em várias partes para ficar uma audição aí mais tranquila para você. E parabéns para você que chegou até aqui, que viu o vídeo até o final. Meus parabéns, você já se destacou da maioria das pessoas, porque a maioria não vê um vídeo até o final. Parabéns, você é diferente. Deixe aqui nos comentários para eu te conhecer, você que vai até o final, você que cumpre as suas metas, você que não deixa para depois, deixa aqui nos comentários. Eu sou diferente porque vou até o fim, eu sou diferente porque vou até o fim. Porque aí eu vou saber que você realmente está comprometido nos seus estudos e será aí um prazer te conhecer. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima parte.